Amores da minha vida, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Novo Digital. Nesse episódio eu vou receber uma pessoa muito especial pra gente. A gente vai falar sobre morar em São Paulo te deixar mais rico, sim ou não? Se você for viado, o quanto que isso influencia na sua vida? A gente vai falar sobre o papel do estrategista e sobre oportunidades do mercado digital. Fiquem que vai ser um episódio muito massa, tamo junto. Meus amores, hoje estamos aqui com Micaela Borges, essa deusa que ontem a gente estava jantando, inclusive, e falaram baby, que... Para, eu fico muito sem graça com essa história. Falaram que ela tinha 26 anos, não, 29, não, 32, não. Eu assim... E aí o que eu falei pra você ontem no carro? Não vou falar isso, né? Não pode falar. Dá oi pra galera. É o cicatricor. Oi, gente. Olá, Rafael Martins. E aí, gente, tudo bem? Estamos hoje aqui com nossa convidada, Camila de Leon. Hello. Você vai me apresentar como você sempre me apresenta? Como? Minha mentorada mais antiga. Minha mentorada mais antiga de todos os tempos. Esse é o melhor brand. A Cami tá comigo, gente, desde sempre, né? Quando é que foi que você entrou na mentoria? Foi 2018? Não. Não, 19. 2019. Desde a 2018 você não Desde a tinha igreja. mentoria, desde a igreja. Desde o grupo de louvor. A gente estudou junto na quinta série. 5 anos, isso. Eu acho que 19, foi né? antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Então uns 4 anos aí, né? Mas 4 era anos. Ciricutico? Não, né? Não. Era a mentoria do Marcos. Era a mentoria do Marcos já. Mas acho que foi a primeira vez que ele vendeu a mentoria do Marcos. Eu entrei nesse ciclo. Foi meio que isso. Foi Acho que você antes entrou um da pouquinho sua depois, mentoria assim, com o começou. Fê? Foi. Sim. Ciricutico foi o nome de um produto? Foi. Nossa primeira mentoria. Calma. Deixa eu explicar essa história. Eu acho maravilhoso que a gente brifa o que a gente vai dizer e a gente já perdeu faz o tudo. brainstorm e pega o restolho do brainstorm e coloca. É porque vocês trouxeram essa informação. Qual que é o lance? O ano era 2019, comecinho do ano. Eu e a Mica, a gente tava ali recém-divorciado e tudo mais. Não da gente, né? Explica. Não, dos casamentos anteriores, começando a namorar e tal. Com a vida financeira meio desestabilizada, assim, né? Por causa daquele vucu-vucu. E aí, ao mesmo tempo, assim, o nosso negócio digital tava indo bem. Eu já tinha agência há um tempo, a Mica já tinha feito alguns lançamentos 6 dígitos. Eu tava com o rolê de festa infantil, ainda. E aí a Mica tinha um grupo de amigas que ela conheceu fazendo cursos por aí. Eu tinha os meus amigos que eu conheci por aí fazendo networking. E meio que uma galera começou a pedir mentoria pra gente. A gente juntou a fome com a vontade de comer e fez uma mentoria. Só que foi uma mentoria, assim, dessas que, tipo... Nem postei no Instagram. Tipo, deu um ciricutico, Não, a gente juntou os amigos mesmo. Juntou a os galera amigos que pedia, a gente não divulgou, não tinha nem onde divulgar. A gente, foi beleza, tipo assim, manda uma mensagem, galera, vamos fazer uma mentoria aqui e tal, vamos fazer. Massa, fizemos. E aí, pouco antes da criação dessa mentoria, nas férias anteriores, a gente foi pra Paraty. E a gente ficou olhando os barcos e pensando no barco que a gente gostaria de ter um dia. E a gente ficou olhando os nomes. E aí, uma hora a gente falou assim, nosso barco vai ser Ciricutico. Por quê? Tinha um barco que chamava Ciricutico. A gente tava meio bêbadinho, né? Feliz de férias ali. E pegou. E aí, não sei por que, na hora a gente falou assim, qual que é o nome da mentoria? Ciricutico. Hahaha, beleza. Entendi. E ficou. Pode falar palavrão nesse podcast? Pode. Pensando nomes com o cu desde sempre. Pensando nomes. Pois é, cara. Pois é. Nunca vou me esquecer, tipo, fazendo um debriefing do lançamento. Ô, Cami, rapidão, Como que ele desculpa. chamava? Ninguém vai te ouvir assim. Fala. E vocês falando, tipo assim, como que vocês pensaram? Como que chegou nessa ideia? Gente, a gente pensou com o cu. Com o cu. Com É o cu isso. e deu tudo certo. Pois é. Profundo. Aí eu percebi que não era um bom nome. Que o Fê me falou. Depois ele falou assim, Marcos, eu tava com o pessoal lá da sua mentoria, a gente tava num bar e tal. E aí o pessoal, eu percebi que rolou uma vergonha assim do pessoal falar o nome da sua mentoria. Você faz mentoria toda, numa mentoria assim. Qual mentoria? chama? É a mentoria do Marcos e da Mica. Saca? Aí essa foi a deixa. Aí eu tirei. Aí a partir daí pra frente, aí a Mica não quis mais continuar com a mentoria. Que ela tava muito focada no lance de festa infantil. Aí eu abri a minha, fechou a Ciricutico, aí eu abri a minha que chamava Mentoria do Marcos. Eu achei melhor. Chamava Faniquito. E foi o primeiro lançamento que de fato você fez, né? Foi. E foi aí que a gente se conheceu. Deu a volta e chegamos. Exato, chegamos no ponto. Então, eu conheci a Cami, inclusive eu estava chorandinho no seu evento presencial, porque eu tava lembrando disso. Conta essa história, Cami. É mais legal você contar. A parte do como choro. Não, do choro do evento. Meu evento, há umas 2 semanas atrás, o primeiro evento da minha mentoria. E primeiro o Marcos, evento da Cami, assim, meu primeiro né? evento mesmo, né? Primeiro evento da mentoria e tal. E eu abri a palestra
E o Marcos era logo em seguida, né? E aí eu palestrando assim e tal, e o Marcos ia meio que cochichando muito, e o Marcos chorando muito. E começou aquela coisa, e eu comecei a ficar um pouco tensa durante a palestra. Imagina, eu abrindo o evento. Primeiro evento, primeira palestra, eu olho pro Marcos, e aí um desconforto, assim, um negócio. E ele comentava, e aí uma cara de choro. Eu falei, cara, eu tenho certeza que ele não vai conseguir palestrar, porque alguma coisa aconteceu. Filho, sei lá, qualquer coisa. Ele tá com algum problema ali, eles vão ter que ir embora. E ele chorava muito. Rafa, ele tirou o óculos, mesmo, assim, ele fazia assim, limpava o rosto, tipo, ele chorou. E ele começou a levantar e andar em volta e chorava. Aí eu parei a palestra, falei, o que rolou? Aí, o que tá rolando? Aí ele, tipo, tô emocionado pra caralho. Porque pra mim tava passando o filme na cabeça. Porque, assim, eu conheci a Cami, né, no lançamento dessa minha primeira mentoria. E qual era o contexto? Era eu, assim, tipo... Eu percebi que eu precisava ter uma coisa minha, saca? Trabalhava só nos bastidores, com produção e tudo mais. Eu falei, cara, preciso ter uma coisa minha. Eu não posso depender... eu não posso depender de outras pessoas, saca? Eu não posso depender de expert doido e tudo mais, de sócio doido. Eu preciso ter uma coisa minha. Falei, massa, vou começar a produzir conteúdo. Aí comecei. Aí eu vou lançar uma mentoria minha. Aí fui lançar. E aí, cara, mas assim, foi um lançamento muito foda-se. Foi a coisa mais foda-se que eu fiz na minha vida até hoje. Era foda-se, mas ele tinha 15 lives. Eram 15 lives, mas assim, não tinha horário fixo. Cada dia era no horário. Eu fiz live do aeroporto, com coisa acontecendo, com sinal, com as pessoas me chamando. Galera, eu preciso ir porque chegou meu voo. Tipo assim, tudo cagado. A câmera do meu celular tinha acabado, recém-trincado. Então tava uma imagem toda meio embaçada. Tinha, sei lá, 20 pessoas na porra da live e tal. E, obviamente, que eu arrebentei, porque é isso que eu faço. Com 20 pessoas na live, eu fiz um lançamento de 6 dígitos. Pega essa. Mas o que aconteceu nesse dia é que eu tava passando esse filme, assim, de tipo, cara, talvez, quem sabe, não sei, o universo poderia ter encontrado outros caminhos. Mas o fato de eu ter feito aquelas lives do jeito que deu, tudo fodido, com o cabelo bagunçado, sem saber direito o que ia falar, com a câmera zoada, no aeroporto, blá, blá, permitiu com que a Cami estivesse lá fazendo o evento dela para aquelas pessoas e tudo mais. Então fechou aquele looping assim. Parece que é um ciclo encerrando para começar outro, né? Aí me tocou muito. Então vibes Nossa Bebê Cresceu, né? Tipo, meio isso. Vibes Nossa Bebê Cresceu e que sorte que eu não ouvi as minhas próprias inseguranças, que eu tava muito inseguro, assim, sabe? Então, sei lá, fiquei feliz. E aquelas lives mudaram minha vida total, assim. Eu tinha um histórico, assim, de tentar empreender e fazer outras coisas e tudo mais. E eu tinha a noção do que era o mercado de infoprodutos, mas eu não conseguia aplicar aquilo que eu conhecia, aquele conhecimento que eu tinha acesso. E quando eu vi o Marcos, foi tipo, caralho, era só isso, é mais simples do que eu pensava, não precisa morrer e tal. E eu já tinha passado por uns processos de lançamento. E aí, por causa daquelas lives, eu não tinha grana para comprar produto, porque eu não tinha feito o lançamento. Mas por causa daquelas lives, ele entregou um produto inteiro em 15 dias. Então, tipo, era muito ouro. 15 horas de live. 15 horas de live. E eu ainda tinha um resumão no final e tudo mais. E era basicamente o processo do lançamento, que depois virou o Planerege, os outros produtos, mas você entregou totalmente de graça ali. E deu 2 meses, eu tinha um produto que tinha caído na minha mão para eu lançar, da minha prima, deu 2 meses... E a gente fez o lançamento, eu fiz um lançamento totalmente no WhatsApp, sem página, sem não sabia fazer nada. Eu tinha anos de marketing, mas essas coisas específicas não era minha área. E a gente fez um lançamento só com podcast no WhatsApp, e a gente fez R$70 mil, e ali mudou minha vida. Você vem da publicidade tradicional? Eu venho. Eu tinha trabalhado em agência desde novinha, larguei direito para trabalhar em agência. Não formei, fui largando. Por quê? Maravilhoso. Queria ter tido essa sapiência. Decisões. Eu fazia direito, né? E aí, só que essa mesma prima, lá atrás, tinha uma empresa e falou assim, Camila, você é comunicadora, não sei o quê, escreve bem, comecei a fazer conteúdo. E aí, eu larguei a faculdade para fazer isso. E lá não tinha, tipo, faculdade de marketing, eu não queria fazer publicidade para isso, fui fazendo. E aí, trabalhei em agência, tive minha própria agência, me fudi bastante nessa parte. Só que isso me deu muita base de comunicação para aplicar muitas coisas aqui no digital. Mas foi um choque de cultura, principalmente porque eu venho de um estado desse tamanho que a comunicação não é o que seria se eu tivesse trabalhado em agência em São Paulo, né? Mas acho que mesmo assim, a gente já teve esse papo, né? No podcast que a gente falou sobre isso, sobre pessoas que vêm da publicidade e do marketing, quando chegam para o nosso marketing digital, tem um baita de um choque, porque é uma realidade muito diferente. É uma realidade totalmente diferente. Eu queria pegar um gancho, posso pegar, assim, uma tangente? Pergunta para todo mundo, essa... que a Cami falou assim, foram 15 horas de live de um conteúdo gratuito que você entregou
totalmente gratuito ali, 100% do conteúdo, e que aquilo mudou a vida dela. Como que vocês enxergam isso hoje no mundo dos lançamentos? A gente deve continuar entregando tudo de graça ou não? O que mudou daquela época? Como que vocês enxergam os lançamentos, o conteúdo que é dado dentro de um lançamento hoje? Eu acho que depende do nicho e depende do nível de consciência. Então, por exemplo, o Marcos entregou muito, muito, muito. Eu acho que foi muito a lógica do que vocês fizeram na colheita agora. Tipo, eu vou te dar um curso muito foda, porque o que eu tenho pra te dar é intangível, muito, muito mais foda que isso. Eu preciso que você passe tempo comigo. E não é conteúdo. Então, o conteúdo, você precisa me dar, inclusive, para me nivelar, para eu vir para esse acompanhamento. Então, eu acho que é estratégico isso. Depende, eu acho que a depender do nível de consciência, se a pessoa não entende a diferença de estar dentro de um grupo, se o nível de consciência é muito baixo, muito topo de funil, eu acho que a depender da densidade do conteúdo assusta um pouquinho a pessoa falar, é muita coisa, não vou dar conta. Sim. E aí você entrega, depende muito, eu acho que depende do nicho. Eu sinto que quando você está num lançamento para um público mais topo de funil e onde você vai entregar, não uma mentoria, você não vai vender uma mentoria, você vai vender um curso mesmo, conteúdo. Quando você entrega conteúdo demais ali, geram 2 efeitos rebote, né? Um é o que a Cami falou, da pessoa, puta, muita coisa, tô saturada com tudo isso daqui, eu não vou comprar agora, porque primeiro eu preciso digerir isso que você me deu, preciso implementar, entro na próxima turma, né? Então a pessoa fica com coisa demais. E o outro efeito rebote é ela ficar satisfeita. Porque muitas vezes essas pessoas de topo de funil não têm noção da jornada toda. Então você entrega um pedaço, por mais que seja um pedaço, como a pessoa não tem noção do caminho inteiro, para ela aquilo basta. Então ela fica satisfeita, ela fala, beleza, isso daqui já é suficiente para mim. E junto com ficar satisfeita, tem outra gatilho emocional, que é, será que eu vou dar conta? Então tem gente que entrega muito, e aí ela entrega num nível de profundidade tão grande que quem está assistindo, ela fala, ai, eu não sei se eu vou conseguir aplicar tudo isso. Total. E aí ela desiste de dar o próximo passo. Então, tem muito a ver com quem que eu tô falando e até onde essa pessoa suporta ouvir para que ela tenha vontade de continuar. Porque senão é meio que você falar... Eu acho que em qualquer caso, Concordo cara... super, Rafa. Isso que você falou, eu acho que... Tem uma até parada bem que... profundo, com muito conteúdo, tem coisa que você não fala. Não, mas eu acho que tem uma coisa que é invariável, que é a pessoa tem que entender. Ela tem que ser capaz de assimilar e falar, saquei, fez sentido isso daqui, saca? Não pode... Ela nunca pode ficar com uma incógnita, senão ela não dá o próximo passo. Então... Ela trava, ela acha que ela sente que ela não é capaz, né? Então, eu já vivi lançamentos que, tipo assim... Eu olhava para o chat e eu via que elas não estavam entendendo. Isso rolou comigo também. O que o expert estava falando. Tipo assim, e não tinha o que fazer, assim, ou mudava tudo, ou, sei lá, não tinham capacidade de assimilar mesmo. Rafa, eu fiz um lançamento, você lembra? Foi da Montanha. Ou foi o primeiro do Método Conectário, não lembro. Um curso de produção de conteúdo. Há, sei lá, 3 anos atrás. Foi da Montanha, né? Acho que foi o segundo lançamento da Montanha. E o lead estava ridiculamente barato. Veio muita gente. Foi meu maior lançamento, minha maior live. Tinham 4.100 pessoas na live, nunca mais. Disso. Você lembra disso? Me lembro. Gente, o povo ia chegando, e a gente não tava nem entendendo. Eu esperava 1.500 pessoas, deu 4.100 na primeira live. Foi um absurdo, a gente tava muito chocado. Estouramos. Eu já tava comprando passagem pra Maldivas. Não estouramos, vamos vender pra caralho. E aí, eu comecei a dar aula, e era sobre produção de conteúdo, e era uma aula sobre persona. E eu sou uma pessoa didática, né? Eu consigo explicar, eu consigo chegar, né, na explicação, mas eu não consegui para aquele público. A galera começou assim, tá falando grego, não tô entendendo nada, isso não é pra mim, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, fodeu, segunda live tinha tipo 1.000 pessoas. Foi assim, uma queda absurda. Vendeu, ok, mas foi uma perda gigantesca, porque não era o público para aquele tipo de produto. E é isso, quando a galera não entende o que você tá falando, a gente não consegue vender. E é um desafio, né? É fácil pro professor perder. É fácil o professor perder a mão e querer ensinar tudo. Sim. Muito fácil. Eu acho que para isso, por isso que eu sou tão defensora do aquecimento para o produto.
Total. O aquecimento, por mais que você faça o evento de lançamento, para o teu público quente, ir nivelando e aquecendo a consciência para o produto, do jeito que a gente vem fazendo, tipo um blog de aquecimento, muita live de aquecimento, menos evento, mais PPL e sempre muito claro, né? Que você vai vender alguma coisa no final e para que ela serve. Eu acho que na hora da conversão faz totalmente diferença. Eu acho, cara, que para mim virou uma chave muito grande de uns anos para cá, que não tinha virado super quando eu tava começando assim, que é o fato do quanto que vender é uma coisa boa, saca? Que uma pessoa comprar um produto meu é muito melhor para ela do que ela assistir 300 lives gratuitas minhas, saca? Então, eu tô servindo melhor a minha audiência se eu conseguir mostrar para ela o quanto que meu produto é foda, quanto que ela precisa para ela comprar e ela entrar e fazer. Porque no gratuito, eu não consigo ter a mesma entrega, para começo de conversa, e a pessoa não tem o mesmo comprometimento. Fodeu. Então, não dá para chegar na mesma coisa. Então, para mim, às vezes, é uma questão de respeito também com a audiência, você ter um processo de vendas que seja mais simples, mais direto ao ponto. Eu quase comprei um trem esses dias e eu adorei o processo de venda. Era um anúncio. E o cara falava, não sei o que lá, do método dele, blá, uma coisa lá. E aí, clica aqui pra você saber mais do método. E aí era um link, não tinha muita conversa. Toma aqui o link, pá, assiste. E aí era a visão de mundo e de método do cara. Explicava. Quer comprar? E eu fiquei, puta, velho, que legal. Eu entendi, saca? Deu pra entender. Eu não tive que ficar consumindo um monte de conteúdo. Gastei, sei lá, 20 minutos da minha vida aqui. E já posso decidir se eu quero comprar ou não e tal. E ao invés de ficar consumindo um trilhão de conteúdos e tal. Então, acho que facilitar o processo de compra. Facilitar o processo é legal também, assim. Óbvio que em termos de construção de marca, de alcance e tudo mais, existe muito espaço para conteúdo gratuito, entrega gratuita pra caralho. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que focar, mas assim, separar, eu acho que pra mim tá cada vez mais separado. Eu acho que a coisa da construção de marca e venda são coisas distintas. Quando eu tô construindo marca, eu tô construindo marca. Quando eu tô vendendo, eu tô vendendo. Foda-se. E públicos, porque a galera que mais compra não é a galera que mais engaja. Não é a galera que fica ali consumindo um caminhão de conteúdo gratuito, né? A galera que compra, ela vai lá e ela compra, ela tá interessada. Muitas vezes nem assiste o lançamento inteiro. Total. Esse foi um grande choque quando eu vim do tradicional pro digital. Porque o básico da comunicação, você é emissor de uma mensagem, você é emissor, tem uma mensagem, tem um receptor. E aquilo ali passa mais liso no varejo e em outras coisas, né, que não são infoproduto. E eu sentia que o processo de compra aqui era muito complicado. Porque você tinha que fazer um monte de live, porque você não sei o quê. É porque tem um post certo. Exato. Aí, tipo assim, às vezes as pessoas estão mais prontas para comprar e você está atrapalhando o processo de compra e tirando elas do caminho. Sabe por quê, Cami? Eu penso assim, a gente construiu, né, um mercado onde a gente sente que a gente tem a necessidade de conscientizar as pessoas para compra. Porque é como se ninguém tivesse interessado naquilo. Sim. É diferente de você vender uma margarina no mercado que as pessoas já querem, já precisam. Aqui no digital é como se a gente tivesse que convencer antes a pessoa, conscientizar, mostrar que ela tem uma dor, que ela tem um problema, para que ela tenha necessidade. Só que a gente ignora que tem pessoas que estão prontas para comprar. E aí você perde a venda porque você está fazendo a pessoa passar por um processo longo. E sabe uma coisa? Essa pessoa que está pronta para comprar, ela não tem saco. Nenhum. Não. Ela não tem paciência. Imagina você vai na padaria, tipo, eu queria comprar um pão. Aí o padeiro fala assim, veja bem, os 3 principais erros na hora de escolher o seu pãozinho. Bem isso. E ó, uma coisa que eu percebi nesses anos sobre construção de autoridade. A construção de autoridade, ela acontece numa levantada de sobrancelha. Total. Tipo assim, não precisa de 50 lives. Você precisa falar uma coisa interessante que faz a outra pessoa levantar a sobrancelha e falar, caramba, que coisa legal, que coisa útil. E aí, se você tem um perfil minimamente organizado, ela vai entrar, vai ver mais 2 ou 3. Se os próximos 2 ou 3 também forem legais, pronto, tá resolvido o problema. Não é necessário, tipo, horas e horas de conteúdo para provar que você é bom. Até porque as pessoas estão procurando ajuda. Elas querem ajuda. Então, na primeira pessoa que ela trombar e essa pessoa falar alguma coisa útil para ela, ela vai falar, deixa eu ficar aqui por perto, porque talvez saia mais coisas interessantes daí, né? Tipo... Sim. E aí eu acho que tem muito da construção de como esse mercado foi feito. As pessoas entendem que para chegar aqui, para vender qualquer coisa de conhecimento, ela precisa fazer 4 lives,
e vender alguma coisa ao final. Ou uma live em cima disso. E fazer um tantão de conteúdo. E fazer um antes. tantão de conteúdo e tudo mais. E eu acho que essa coisa pouco personalizada que as pessoas têm, eu não consigo entender que processo de venda vai fazer sentido pro produto que eu tenho, porque eu acho que o que pede a estratégia de venda é o produto. Então, tem produto que é para perpétuo, tem produto que é para lançamento, tem produto que dá para os dois, e você vai fazendo lançamento de oferta. E eu acho que o que mais confunde as pessoas, principalmente que estão começando, é como que eu vendo isso aqui? E o produto, ele já tem uma clareza de como que ele deve ser vendido. Pelo próprio produto. Pelo próprio produto. Então, se você tem um produto mais direto ao ponto e um ticket mais baixo, por óbvio, você não precisa fazer um lançamento dele. Só que as pessoas não entendem isso e elas não têm essa autonomia estratégica para decidir como é que eu vou vender esse produto que eu quero. E acham que o processo de venda é uma coisa assim, que eu preciso mandar o link e aí automaticamente as pessoas vão comprar e não sei o que lá e tal. Isso rola muito assim, né? A pessoa chega para mim e fala assim, como é que tá o lançamento? Aí o iniciante fala assim, tá indo bem, mas estamos aqui, tá difícil, né, cara? Eu não queria ter que ficar tanto assim no 1 a 1 no direct. Brother, que mundo que o dinheiro tá aí, irmão. Vai na Wizard. Vai na Wizard. Tenta ir lá e ver se eles têm uma maquininha pra você se matricular sozinho. Tá me dando Você não compra, não tem auto-inscrição na Wizard. Você tem que falar com um ser humano. Que vai te passar informações. O mundo inteiro. Você vai numa loja de roupa. Você precisa de um vendedor. É a mesma coisa. Mas a questão é que as pessoas entram aqui dominando o conhecimento delas. E elas descobrem aqui que elas têm que se tornar vendedoras. Total. E qual que é o inconsciente coletivo? Ninguém gosta de vendedor. Exato. E aí, não, eu não quero ser a vendedora desse produto. Só que a partir do momento... É muito fácil você chegar aqui com uma autoridade no off e ter um vasto conhecimento. Vejo todo dia. Gente que chega aqui, cara, eu sou muito foda nisso aqui que eu faço e agora eu preciso vir pro digital. E ela descobre que ela não vai ser professora, que ela precisa ser uma infoprodutora. Que infoprodutora é muito mais do que ser professora, que você tem que ter as habilidades da conexão com o público, nem sempre da criação de conteúdo, mas de alguma forma você precisa se tornar vendedora daquele produto. E isso dá uma chocada nas pessoas. Não, eu quero ser só expert. Você sabe o que é ser só expert? Expert não é ser só dar aula, ser expert envolve um monte de coisa. Tem um caso de um cliente que eu quase peguei. Fiz assim, sabe, cliente ruim, assim, fiz 10 reuniões para negociar, para ver se fechava o contrato e tal. E os caras estavam... Você falou, eu quase peguei? Eu entendi outra coisa. Tá. Desculpa, gente. Enfim. Freud explica. Aí, eu quase peguei esse cliente, depois de 10 reuniões. E eles estavam assim, ele e o sócio estavam muito numa expectativa de, só tem muita autoridade, autor best-seller, tantos livros best-seller, que não sei. O cara, assim, ultra mega blaster autoridade. Porque o nosso lançamento vai ser o maior do Brasil, no mínimo 10 milhões de reais no primeiro lançamento, que não sei o quê, botando uma banca, assim, uma pressão e tal. Só que tava nessas, assim, de cara, tipo, não, porque a gente não vai fazer esses negócios aí de lançamento, que isso é ridículo. E porque funciona assim, não, porque eu não vou falar um preço. Eu não vou falar de garantia, eu não vou falar do produto, eu vou dar as minhas aulas, quem quiser compra. Aí eu fiquei naquela assim, meu sócio queria muito pegar esse cliente. E eu falei, nem fodendo, depois de muita briga, eu consegui convencer meu sócio a não fechar com esse cliente. Não fechamos. Aí eles estavam com essa expectativa de lançamento de 10 milhões, né? Aí eu conversei com a pessoa que de fato fez o lançamento deles depois e foi um lançamento sofrido que, assim, brigou para fazer 300 mil. Que às vezes para quem tá ouvindo em casa pensa, não, 300 mil é muito dinheiro. Depende de quanto você investiu. Depende de quanto você investiu e depende, assim... Se você investiu 500... do tamanho do negócio. Esse cara era um puta de um palestrante. Uma palestra do cara custava, sei lá, 50, 60 mil. 300 mil não era nada para ele, saca? Então, e pro tanto de audiência e tal. Então é uma coisa assim que as pessoas realmente não têm noção do quanto que o trabalho é vender mesmo, né? E dica pra vida, não entra em projeto que você tá mais interessado no sucesso do que o próprio dono do projeto. Total. Sabe? Já fiz tanto essa merda de, tipo, eu ficar mais empolgado do que a própria pessoa. Ela não tá na vibe, ela quer outra coisa. Total. E ela não tá disposta a pagar o preço. Também tem isso. Não tá disposta. E isso acontece muito com pessoas grandes, né? Grandes influencers, celebridades e sei lá o quê, ou profissionais que já são muito grandes na sua área, que querem vir para o digital, mas, cara, eu não tô disposto a pagar o preço. E para mim é só um segundo negócio. É só mais uma segunda coisa, saca? Não é prioridade para a pessoa. Não tem como dar bom isso. Eu acho que tem essa galera também, mas tem uma galera que
acredita pra caramba no rolê, que tá vivendo 100% digital, mas ainda tá nesse lugar de eu vou vender, mas eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer, mas assim não funciona pra mim. Eu acho que tem isso, tipo, eu preciso me sentir confortável nesse processo de venda e sentir que eu tô vendendo uma coisa que seja a minha verdade, mas existe uma linha tênue disso em relação a, tipo, em que ponto que eu tô insegura de vender esse produto. Sim. Aonde mora essa insegurança? E aí vem muitas coisas. E eu acho que uma coisa bem comum que eu vi mentorando um monte de gente é a falta da clareza do produto e da transformação. Isso, cara. As pessoas não conseguem vender porque elas não conseguem explicar o produto. E não tem processo de concepção de produto. De produto mesmo. Não pensa no próprio conhecimento como um empacotamento de um produto. Porque você pega um professor, você pega esse cara, esse cliente, ele era professor de universidade, ele era palestrante. Então, ele não tinha esse olhar de vou criar um produto que precisa entregar uma solução, uma transformação. Não. A cabeça dele dou aulas. É transmissão de conhecimento. Transmissão de conhecimento, não precisa ter E aí, quando você tá nesse lugar de dou aulas, é difícil de você vender mesmo. Porque assim, eu dou aulas. Por que você tá me perguntando de produto, de venda? Não, eu só dou aula. Quem quiser assistir, assiste. Sei lá, entra na faculdade, sei lá. E aí, a partir do momento que você realmente para conceber produto, que é assim, tem uma persona que tem um problema, preciso resolver. Como é que eu faço para minimizar ou sei lá, maximizar a chance dessa pessoa ter resultado na menor janela de tempo possível? Quando você gasta tempo fazendo isso, inevitavelmente você fica apaixonado pelo produto. E o E aí você quer professor, vender, acabou. E o professor ele nunca foi responsável por esse levar do A ao B. Quem é responsável por isso é a instituição de ensino. É a instituição. É a instituição. É o diretor, o reitor, sei lá. Não, o próprio sistema mesmo. Tipo, quando eu dou aula numa escola, total. eu só passei por uma parte da transmissão de conhecimento que a pessoa precisa ir do maternal até o terceiro ano para formar na escola. E depois a faculdade, a mesma coisa. Não fui eu que vendi essa formação. Então, quem pensa na concepção de produto é a instituição, o sistema. Então, né? O MEC. Se eu chego num especialista e falo, vende seu produto para mim, ou explica seu produto para mim, e eu percebo que nem ele, que é o dono do produto, consegue me convencer ou vender o próprio produto, Fodeu. ele não sabe direito o que ele está fazendo. Possivelmente ainda tá no dou aulas, né? Tipo, e aí me sobra pensar que na vida só resta a gente saber vender. Total. Tudo é venda. Tudo é venda. Nas relações, a hora que eu vou convencer meu marido, minha mãe, meu pai, qualquer coisa, qualquer conversa, a gente está vendendo alguma coisa. Se a gente não aprende a vender, o que vai dar certo, né? E venda tem a ver com a clareza do que você está vendendo e da confiança quando você acredita que aquilo ali vai gerar resultado para outra pessoa. E aí entra nesse ponto que o Rafa falou. Relacionamento. Se eu acredito que o nosso relacionamento vai ser bom para você, aí eu consigo ficar mais confiante nisso. E construção de produto é construção de processo. Independente do produto que for, é sempre construção de processo. Um passo. É um passo que vai te chegar num determinado estado. E eu acho que você precisa ter isso aqui pra vida inteira, saca? Eu não posso entrar num relacionamento com a Mica e simplesmente, não, eu sou marido da Mica, minha esposa, e não sabe pra onde e vamos tá aí. indo. Eu não sei pra onde tô indo, eu não sei Ninguém fica. como eu devo me comunicar. Eu não sei o que ela espera de mim, saca? Não existe esse pensamento processual de tipo assim, qual que é o meu papel aqui? Qual que é o meu objetivo? O que eu tenho que fazer para eu chegar nesse objetivo? Saca? Para tudo. Eu preciso disso para a educação dos meus filhos. Eu preciso disso para minha relação com vocês, enquanto clientes, enquanto amigos. Para minha relação com a Mica, enquanto sócia, enquanto esposa. Para tudo, a gente precisa desse pensamento. Só que a gente é muito de, tipo assim, de outra pessoa te falar qual que é o seu papel, o que você tem que fazer e acabou aí, né? Então, no final das contas, é uma visão empreendedora da vida, assim, né? Que eu acho que é importante. Eu pensei uma coisa bem tosca agora, mas vai, né? Vai. Um relacionamento é estudo de persona constante, infinito. Não é? Mas Quando dá certo. É mesmo. Por isso que as pessoas falam, eu já sei qual é a minha persona. Sabe nada. Eu tô há quantos anos aqui e esses dias atrás estava sentando com a Mica e falar, vamos entender aqui qual que é a minha persona, me ajuda? E você vai fazer esse processo e refazer esse caminho da persona muitas vezes. Porque as pessoas vão mudando, você vai mudando, seu processo de venda vai mudando. Total. Assim como o casamento vai mudando, todo ano você tem que reconhecer uma nova. Para mim não tem pessoa. fim esse processo. Não tem Enfim, e isso é algo que a galera que vem mais de um lugar mais acadêmico, os professores, essa galera que só está acostumada a dar aula, não pensa.
Não pensa, porque não só essa galera, eu vejo isso acontecer em muitos nichos, com muitas pessoas que vêm para o digital, que é um rolê muito autocentrado. Então, é o que eu acho que é importante ensinar, e não o que a persona precisa para que ela seja transformada. É uma visão completamente diferente. Aí a gente entra num ponto muito mais problemático, que é como que a gente é ensinado a pensar o ensino. Ensinado a pensar o ensino. Mas, tipo, o sistema... Ou não ensinado, Ou não ensinado. O sistema é hoje defasado, né? De escola. Você nunca viu um professor, ele chega lá, ele dá a aula que ele quer. Quantas matérias ficam defasadas que o professor... você não aprendeu biologia, não por sua causa, mas porque o professor ele não tinha responsabilidade no seu processo de aprendizagem. Então, quando a gente vem para o digital, a gente tem já um sistema enraizado na nossa mente de que ensino é assim. Sempre foi assim, esse é o meu registro mental. E aí o mais engraçado é quando eu vejo aluno assim, que está iniciando, e aí o produto não está vendendo, aí qual que é a solução do produto do cara? Colocar mais aula. Porque é só isso que ele aprendeu. Que ele aprendeu. Que é a aula. Enche de aí, tipo bônus. assim, o produto dele não tá vendendo. Vamos meter bônus aqui. Começa a convidar os amigos, não sei o que lá. Quando você vai na página de vendas, tem, tipo, 3 dobras de bônus de aulas aleatórias. Aula sobre não sei o quê. Aula sobre não sei o quê. Tipo, aí vira aquele... Tipo, tá, tem um nome bem tosco pra isso. Foi o produto frango com tudo dentro. As minhas alunas adoram. Eu falo, gente, aquele produto que não resolve nada. Mas e se eu tiver um problema? Tá aqui o bônus. Tá aqui o bônus. E aí, eu tenho aula... E aquele produto... Tudo dentro. Desculpa por isso. Mas é aquele produto, tipo assim, a pessoa não pensa na jornada. E pra quem que é meu produto? Tudo que eu ensino, todo o meu método tá dentro daquele produto de vai A a Z. meio ceia, assim, de Natal, né? Que é uma mistura de sorvete com risoto, com tender. Eu te ensino a criar... Desde criar a sua conta no Instagram até você fazer 7 dígitos. Então, se a pessoa não sabe exatamente, tipo, para quem que eu tô vendendo e o que essa pessoa de fato precisa, eu acho que tem mais a ver com quanto você consegue tirar do produto e deixar ele condensado e usável, né? Sim, total. Eu acho que esse negócio do frango foi a deixa pra gente mudar de assunto. Mas eu queria... A gente falou agora rapidinho sobre essa coisa de cliente e tudo mais e tal. E... tem uma questão aqui que a gente já tinha falado que a gente queria abordar, que é o seguinte. A Cami, você nem se apresentou direito, né? Foi que a gente começou... Cami, o que você faz? Explica pra galera. A Cami, nossa, tanta coisa que eu já fiz, mas eu sou estrategista digital, como a nossa conversa já mostrou aqui, que a gente fala muito de estratégia. E meu foco é facilitar a vida de mulheres infoprodutoras em vários momentos de jornada. Eu estou como estrategista hoje de projetos de experts muito grandes e também mentoro mulheres infoprodutoras em 2 fases, né? No começo da jornada, começando a fazer os 5 dígitos e escalando. Então, basicamente, a Cami ajuda mulheres a fazer ficar dinheiro, rica. é isso. Ficar rica. E como é que foi esse processo, assim? Porque eu sei que você começou lá atrás, quando a gente se conheceu, era a Cami lançando outras pessoas, aí depois virou a Cami começando a sentir uma sócia, não sei o que lá, e depois virou uma coisa agência, e aí agora virou Cami somente estrategista. Como é que foi esse processo para você? E se você puder falar... Não, fala primeiro, conta desse processo, depois a gente expande, vai. Cara, a coisa foi acontecendo. No fim das contas, eu não queria ser estrategista, eu não queria ter ido para os bastidores. Eu, quando eu tinha minha agência de publicidade antes de vir para o digital, já dava palestras e tudo mais. E eu já tinha esse trabalho com mulheres empresárias fora do digital. Então, sempre foi uma coisa que pulsou muito com os meus valores mesmo. Trabalhar com mulheres, empreendedoras no feminino, tem tudo a ver comigo. E no digital, eu já queria fazer lançamento, mas pensava, eu não tenho audiência. E aí caíram coisas no meu colo, e nesse cair coisas no colo, eu falei, bom, eu preciso aprender isso aqui, mas eu cheguei a fazer lá no comecinho, quando eu tinha minha primeira expert, eu fiz lançamentos meus, tive mentoria, só que eu virei meio que a Cami lança as mulheres do digital. Então, eu já devo ter lançado umas 25 pessoas que todo mundo conhece, assim, e acho que por causa dessa habilidade de networking, a galera foi chegando, e quando eu vi, eu tinha uma agência. Era meio que foi acontecendo, porque as pessoas me pediam. Igual, tipo, o Marcos me dá mentoria, as pessoas chegavam, Cami, me lança. Quando eu vi, eu tinha um super negócio. Só que eu cheguei num ponto, aí foi a minha... fui mudando o modelo de negócio para entender, tipo assim, será que tem alguma... Eu me desconectava um pouco do que eu sabia que eu podia fazer de melhor. Porque a partir do momento que a coisa fica muito grande, você é tomado por coisas... Um monte de coisa. Um monte de coisa que você não gosta de fazer.
não queria ser uma dona de agência. Eu não estava no meu planejamento ser uma dona de agência. E quando eu vi, eu tinha um processo gigante, eu tinha 6 experts ao mesmo tempo. Nossa, foi bastante gente. O dia inteiro no Zoom. O dia inteiro no Zoom. Eu entrava segunda-feira, 10 horas da manhã no Zoom, era quarta-feira, não tinha nem pensado ainda. Sabe, comia na frente do Zoom, uma reunião atrás da outra, uma equipe gigante. E naquele momento, eu comecei a ver que eu não estava mais fazendo aquilo que eu era boa. Porque os experts começavam, Cami, eu gosto muito de você como estrategista. Só que tá faltando você na estratégia. Por quê? Porque eu tava apagando tanto incêndio, resolvendo tanta coisa, que eu não tava conseguindo brilhar, de fato, naquilo que eu era muito boa. E aonde eu conseguia brilhar? Quando eu dava mentorias. Eu tinha os processos de mentoria individual, umas coisas mais pontuais e tal. E aí, o famoso burnoutinho. Sim. No momento de 6 experts, eu tive a sócia. A minha sócia, que era minha amiga, a gente desfez a sociedade. E eu fiquei com a agência toda para mim, com uma equipe toda nova, com experts, né, que estavam ali entrando naquele processo. Aquela rotatividade de expert. Você é ruim para o expert, ruim para você, porque ninguém está inteiro naquele... Ninguém está feliz naquele negócio. E aí eu tive um belo dia, né, 29 de junho de 2022. Liguei para o Marcos e falei... No momento em que estava tudo encaminhado, tipo... O momento em que o dono de agência quer. Eu tô com 2, 3 experts, 7 dígitos, eu tô com a equipe mais sênior dos sonhos, assim. E aí eu olhei pra tudo aquilo e, tipo, caralho, não quero mais. Eu acho que isso aqui não tá... Mas tinha a ver com a minha desconexão do que eu queria fazer de fato. Porque tá tudo bem a pessoa querer ter agência, mas não era o que eu queria. Foi acontecendo e eu fui abraçando as oportunidades. Quando eu vi, eu tava presa. Foda. Engraçado, não parece que todo mundo vai ter que passar por coisas assim? Total, eu acho que não para. Vai entrando em outros níveis. A gente só descobre que não gosta se tentou, né? Se tentou. Eu não ia saber se eu não gostava. Eu gostava no começo, mas de repente, a partir do momento... Sabe aquela coisa? Deu certo. E será que eu me vejo aqui em 5 anos? Só que eu não queria sair dos bastidores. Eu gosto dos bastidores. Só que eu não queria mais ter uma equipe tão grande. Eu não queria mais ser aquela pessoa que fica entre o expert e a equipe e gerenciando. Gestão não era meu rolê. Então... E aí, bem nesse dia, assim, que eu liguei pro Marcos e falei, olha, deu tudo certo, mas deu tudo errado. E eu queria... Realmente, aí desliguei pro Marcos, liguei pra Mica. E falaram, Cami, larga a mão. Dá para ser estrategista sem precisar ter uma agência. Eu acho que eu tinha uma crença que eu precisava ser estrategista, e que para eu ser estrategista eu precisava ter uma agência. Sim. Que eu precisava criar o meu próprio rolê para isso. É o normal, é o padrão. Exato. E é engraçado isso, cara, porque o que o Rafa fala é muito verdade, assim, a gente não percebe, principalmente nesse mercado que a gente tá, que é tão dinâmico e tão rico, assim, né, e tão efervescente, a gente não... É tanta oportunidade que às vezes a gente tem dificuldade de delimitar o que faz sentido, o que não faz sentido. Quando você vê, você já se amarrou com uma cacetada de coisa. Em contratos. Em contrato e não sei o que lá. E a tua vida já tá tomada por uma parada que você nem viu acontecer, assim, né? Foi isso. Então... Tem épocas da vida que a gente não acha uma oportunidade. E aí começa a dar certo... O maior desafio depois é escolher qual oportunidade... E eu percebo, assim, que quanto mais eu consigo dizer não, melhor a minha vida é. Eu acho que tem... E aí entra uma questão espiritualoide, energética, filosófica minha, que eu acho que, pra mim, tem a ver com uma coisa de frequência, de atração, que é assim, quando eu, sei lá, chega... A pessoa vem e me oferece um café. Eu não faria isso com um café, mas só uma analogia. Se chega uma pessoa e me oferece um café, eu tomo um café e eu falo, esse café não tá bom, por favor. Troca. Saca? Ou simplesmente fala, esse café não tá bom, eu não quero. O que vai acontecer? A próxima vez, essa pessoa ela vai me mandar um café melhor, ela vai se esforçar para mandar um café melhor. Então, quando eu pego uma oportunidade e falo assim, não quero, eu tô mandando uma mensagem pro universo de tipo assim, cara, não é isso que eu tô afim. Tô aberto, só que para outras coisas, não para isso daqui que você tá me mandando agora, saca? Então, é difícil. E ainda mais para quem não teve oportunidade na vida, né? Ou para quem teve menos oportunidade do que gostaria na vida, dizer esses nãos é tipo, cara... Cara, esse é o meu próximo ponto. Dizer não é um privilégio social. Acho que é muito social. Total. Eu acho, pelo histórico que eu tinha, eu não formei na faculdade, então ficou aquela coisa tipo assim, nunca vai dar certo, porque não tem informação. Né? Foi um registro que foi trazendo assim, e
E chegar no momento que você pode dizer não é um momento confortável financeiramente também. Total. Que era o que eu ia falar, o que a gente vê da galera que começa a escalar, né? Então, cheguei num determinado momento, começo a ser vista, começo a importar nesse mercado, as oportunidades chegam, os convites chegam. Se a pessoa não sabe dizer não, ela se atola. E aí ela começa a se comprometer com uma série de outras coisas que ela não vai dar conta. O burnout é certo e a entrega acaba sendo muito prejudicada. É que o dizer não, ele tá ancorado no autoconhecimento. Às vezes a gente nem sabe o que a gente quer. E às vezes é necessidade, né, Rafa? Eu vejo que, principalmente assim, a galera que começa a escalar precisa da grana. Aí começa a surgir uma série de oportunidades que a pessoa precisa. Ela fala, cara, eu vou dar meus pulos, vou dar um Faz jeito parte aqui, da vida, faz tem que parte. e eu passar. vou fazer. Mas E aí o que nem acontece? sempre Daqui a ela pouco você consegue tá lá dar com. conta. Você tá com 10 braços abertos, assim, com 10 possibilidades. E aí você percebe que se você não fizer direito, a coisa não vai pra frente. Aí que fodeu. Porque é a hora que aí você começa assim, não, porque eu preciso contratar, eu preciso dar conta, eu preciso fazer processo. Aí quando você vê o que você achava que era um trabalho volume 5, é um trabalho volume 50, na real. Porque cada uma daquelas coisas que você previu vai te dar 10 de trabalho. Porque tem gente para gerenciar. Mas eu acho que até o que o Rafa falou, assim, autoconhecimento, eu acho que até buscar autoconhecimento é um privilégio. Total. Porque, tipo assim, como que a gente busca autoconhecimento hoje? A não ser de forma gratuita, é muito difícil que você consiga condensar aquilo. Você tem que pagar uma terapia, você tem que fazer algum processo. E aí, se eu tô entre isso e pagar meu aluguel, o que eu vou priorizar? Sim. Né? Esse meu sócio que eu tinha que acabava fechando muito mais coisa. Eu já tive um sócio que fechava muito cliente, muito mais do que eu gostaria que ele fechasse. E aí um dia, numa discussão com ele sobre isso, ele falou, cara, eu tenho muita dificuldade de falar não, porque eu me lembro de quando eu não tinha comida em casa. Saca? Muito louco isso. Ele, assim, eu sei o que é não ter comida em casa. Então, quando eu digo não para um cliente, é como se eu estivesse desonrando o meu passado. Ó, que loucura, né, cara? Mas e aí? Agora, beleza. Hoje, Cami, então, não é mais uma agência. Hoje, Cami é estrategista, que eu, inclusive, acredito que é um puta de um buraco que a gente tem no mercado. Eu não Assim, achava possível até fazer. tem muito, na verdade, foi até um assunto que a gente bateu, que a gente conversou no primeiro podcast do ano, aquele de previsões e tudo mais. Eu acho que existe um baita de um buraco no nosso mercado, que é dessas profissões especializadas, né? Porque até antigamente, no início do mercado, era o especialista e o lançador, que era copy, tráfego, social media, tudo, né? E aí agora a gente começa a ter esse momento de mais... É um amadurecimento do mercado, né? A coisa tá sofisticando. Como é que é essa... vamos tentar entender qual que é o seu trabalho agora, explica pra galera e sobre, sei lá, o que você vê de oportunidade nisso atualmente. Eu não achava possível que eu ficaria só de estrategista. Para mim é muito claro, tipo, leva equipe, não leva equipe. E eu vejo um movimento muito grande do mercado, do mercado de coprodução mudando e as pessoas se sentindo lesadas, tanto o expert quanto a agência. Não era bom para ninguém. Muito raro que uma coisa fique azeitada assim e dê muito certo. A pessoa começa a escalar. Quanto mais ela escala, mais custo para a agência, porque ela tem que atender mais demandas, e quanto mais ela escala, mais custo para ela da porcentagem que fica para a agência. Então, eu sinto que existe um movimento forte do mercado das pessoas internalizando a equipe. Sim. Internalizando a equipe, é menos custo para mim. Só que aí o que acontece? Essa expert, que internaliza a equipe, ela vira estrategista também, e aí ela fica com 3 funções: gestora de equipe, expert e estrategista. E aí ela começa a ver que ela não consegue mais pensar. Muitas vezes ela tem até uma autonomia estratégica, ou muitas vezes não. Tipo, tava na mão da agência e eu não sabia fazer a estratégia. E aí ela entra nesse lugar de que ela precisa começar a contratar e trazer alguém para ajudar. E o que ela não vai poder fazer? Ela não vai poder deixar de gerir a equipe porque a empresa é dela. Ela não vai poder deixar de ser expert, e aí ela delega a estratégia, que vem para somar. E aí eu acredito no movimento de mercado assim. Eu não vi ainda, talvez tenham pessoas que estão atendendo como estrategistas experts em escala menor. Por quê? Porque qual que é a mudança? Você tem uma porcentagem menor e um fixo maior. E aí você entra só como estrategista, você pode entrar em mais projetos. E aí o modelo de negócios é uma porcentagem. Menor do que geralmente uma agência. Isso, menor do que uma agência. E é do faturamento direto. Do faturamento direto. Só que assim, é quase como a porcentagem que geralmente a galera... Maior do que do gestor de tráfego, mas nessa escala. Só que o seu fixo é muito alto. Então, para você que está buscando... Aí você consegue atender várias pessoas ao mesmo tempo. E aí pensa, você depois vai vir... Para mim fez muito sentido. Veio muito mais grana para o meu bolso, porque entrava muita grana, mas saía muito na equipe. E você gerava mais valor.
gero mais Porque valor. você está entregando um trabalho que é de altíssimo valor. Exato. Não é um trabalho, tipo assim, uma agência, ela entrega coisas de alto valor e de baixo valor. Tipo, automação, sei lá, Exato. mandar e-mail, é uma Sim. coisa de valor baixo. Estratégia é muito alto e você isolou Exato. a entrega de alto valor. Gente, faz uma diferença tão É como ter um cérebro gigante. fora da sua Fora cabeça. do cérebro, fora cara, da sua isso é cabeça. Ajudando a incrível. pensar, Eu lembro quando eu entrei no barco, eu tava buscando duas coisas, né? A primeira era gestão, ter uma equipe que não fosse gerida por mim, porque eu não estava afim nem de contratar, treinar, gerir nada disso. Mas mais do que isso, eu queria ter cabeças pensantes junto comigo. Porque eu entendo de marketing. Eu entendo de estratégia, mas quando você tem uma pessoa para você Nossa, discutir, para muito você criar legal. junto, você chega em outros lugares. É. E eu né? e a Mika, Então, inclusive, agora, nós dois juntos, a gente está começando a masterizar o lugar da gente e ser o nosso próprio estrategista agora. Porque antes a gente era duas baratas tontas. Mas é, Meio eu sou passou- ótimo estrategista pros outros, pra mim eu fico, Marcos, o que eu faço? A gente passou bem uns 8, 9 meses, assim, eu acho que a gente engatou mesmo no final do ano passado, eu sinto. Porque era isso, era a gente embolado nos nossos próprios pensamentos e tal. E aí a gente começou a entender que a gente precisa vestir o chapéu de estrategista mesmo, e é um momento, sabe, é uma tarefa dentro da empresa e que a gente precisa. É um outro momento, inclusive físico, né? Uhum. A hora que eu e a Mika a gente tá pensando em estratégia, geralmente a gente vai para um outro lugar, pega post-it, acende um incenso, é tipo assim, vamos criar um ambiente pra gente pensar. Ou mesmo quando a gente saca? faz aqui fora, a gente cria um ambiente. Então, beleza, hoje é um dia de criação. Então, a gente para tudo, pega um vinho, acende um incenso, pega os post-its, Post-its. isola tudo e a gente vai criar. E aí a gente veste o chapéu de estrategista um do outro, de mentor um do outro. Mas, Às gente, vezes a é gente faz, maravilhoso, inclusive- vocês são em dois. Legal esses rituais. Vocês são em dois, Engraçado. é Eu já muito bom contei ter pra vocês que a estrategista um gente do outro. faz, como é que chama isso? Mentoria? Não, mas a gente faz tipo encenação de mentoria, de Sketch, verdade. sketch. Já te falei isso? Não. A gente faz faz assim, assim, ó. Às vezes a gente tá travado numa coisa, a gente finge que a gente é mentor um do outro, real. Eu falo assim, oi Mika, tudo bom? Então, o desafio hoje é o seguinte, eu tenho uma empresa que chama Maré Educação com a minha esposa, Mika. Vou te apresentar ela um mesmo que a dia. gente faz. De verdade, eu faço isso. E aí o que acontece? Surge todas as coisas, a Mika me dá o feedback de todas as coisas muito óbvias que ela falaria para um aluno e que não surgiu. E você sabe o que pra gente. acontece, Demais né? fazer em Nessa dupla, hora bom você demais. sai do sócio marido e você entra só no mentor. E aí você vai falar coisas dissociadas do Isso. E aí quando eu passo a coisa, inclusive, eu falo para ela como se ela não soubesse de nada. Então a gente tem uma mentoria que faturou tanto no ano passado, a nossa meta para o ano que vem é essa e tal. O que você acha que a gente tem que fazer? Muito louco. Muito louco. E esse é o Coisa de papel do gente doida, né? Eu me estrategista. sinto meio idiota, mas O É uma estrategista, ele constelação. foda. É É uma esse constelação. negócio. Uma constelação de negócio, bem isso. E o papel do estrategista, eu vejo que é muito esse, porque quando você é o expert, por mais foda que você seja, que foi o que o Rafa falou, você tem o seu contexto, você tem toda a questão emocional, às vezes você tem questão financeira, familiar, sei lá, que te trava. Então você não consegue nem pensar em possibilidades diferentes, porque, mas isso não dá porque sei lá o quê. Mas isso não é possível porque sei lá o quê. E aí chega alguém de fora com uma ideia que você fala, cara, beleza, deixa eu ouvir, e a pessoa te explica, você se abre, você escuta. Você consegue ser muito mais criativo e ir para lugares mais ousados, inclusive, que você sozinho não iria por conta de todos os seus medos, suas travas e do seu contexto. E o que eu vejo muito hoje de experts é não ter clareza de qual de fato é o gargalo. Porque eu acho que o mercado foi criado assim, em cima do coprodutor, que ia ser a pessoa que ia dar ideia e executar. Só que, às vezes, a ideia... Eu já ouvi muito isso de mentorada. Tipo, eu tenho a boa ideia, mas eu não consigo alguém para executar. E outra pessoa, tipo assim, eu até consigo fazer, mas eu não tenho as boas ideias. Então, separar esse papel do estrategista do gestor de projeto, que ficou muito nebuloso ali no coprodutor, e a pessoa entender o que ela espera. E aí, até quando, tipo, se eu contrato um estrategista ou uma agência, o que eu tô esperando? Eu quero estratégia ou eu quero gestão? Total. Eu até acho que fazer as duas coisas dá um conflito terrível. Total. Porque são coisas completamente diferentes. Total. Um foca no que vai fazer e no como estratégico, o outro é no como operacional e data e prazo, e não tem nada a ver uma é uma visão de curto prazo, a de gestão é de curto prazo, é de garantir que as coisas estejam funcionando agora.
E a outra é de o que pode acontecer, é um pensamento mais criativo. Tá nos porquês. E tal. E que contexto. às vezes... por exemplo, cara, às vezes o expert ele tem uma ideia, sozinho. O trabalho do estrategista é criar os cenários mentais de todos os desdobramentos dessa ideia. E às vezes o expert ele tem essa ideia, ele acha que é do caralho, mas na real, ali, dobrando a esquina, vai dar cagada. Vai, Então, o estrategista, ele tem... Eu lembro muito, isso era muito claro na agência, quando eu tava ali mais na operação da agência. Tava rolando o lançamento. O Fê tava lá, tipo, lidando com todo mundo, gerindo e tal, garantindo que as coisas estavam saindo no prazo, entregando não sei o que lá. E eu tava, tipo assim, ó, trancado no escritório, tendo um mini surto sozinho, assim, ó. Pensando, o que é que eu não vi ainda? Saca? E esse é o trabalho de estratégia. Parece que você não tá trabalhando. Ele dá um zoom out total, né? Ele tá ali, ó. O que eu não vi? O que ninguém tá vendo? O que tá acontecendo de errado que ninguém tá sabendo ainda? Puta, é isso. E aí vai lá e tenta traçar um plano e ver se faz sentido. Você não tem tempo pra pensar quando você faz as duas coisas. É muito difícil. Tem um ponto que eu acho que fica uma merda na relação com um expert, que ele te contratou pra pensar e pra fazer. Só que se você está preocupado fazendo as coisas, ele está te cobrando que você pense. Se você está pensando, ele está te cobrando que você faça. É uma relação desbalanceada. É uma relação desbalanceada. Ele te cobra, tipo, tá, mas a gente está fazendo isso aqui agora, mas aonde a gente vai chegar daqui a um ano? E aí você tem que ficar, tipo, fazendo aquele papel de tolher o expert, de cortar as asas dele e pensar, bicho, a gente tem um lançamento todo para fazer e você está pensando daqui a um ano? Mas é isso que ele tem que fazer. E o estrategista seria a pessoa que estaria ali do lado. Senta aqui, vamos conversar. Muito desgastante você ter que enxergar o que vai acontecer daqui 2, 3 meses, 6 meses, um ano e também saber qual tarefa tá na pauta da galera para fazer hoje. Mano, não dá. Eu descobri isso a duras penas. Chorando sangue. Eu descobri isso, chorei sangue e fui embora. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a principal habilidade, na sua opinião, que alguém que trabalha com estratégia tem que ter? Perspicácia. Eu acho que a pessoa tem que ser sagaz. E ela tem que saber ver as oportunidades, assim. Tem que ter uma visão holística das coisas. Eu acho que isso na parte mais de habilidade estratégica. Mas empatia. Eu acho que junta muitas as coisas, assim. As pessoas que me procuraram era muito, tipo... Eu vejo muita gente que é muito bom de estratégia, mas ninguém consegue lidar com a pessoa e não se dá bem. Eu acho que tem que ter esse fit. Acho que a habilidade de você... de água, assim, sabe? De você conseguir se adaptar naqueles lugares ali e num lugar de horizontalidade com o expert, mas entendendo o que ele está sentindo e o que ele quer. E eu acho que essa habilidade de empatia, para mim, não só empatia, mas de leveza, de levar a coisa. Eu vejo o papel do estrategista muito parecido com o papel do produtor musical. Que ele é o responsável por criar a visão do projeto, mas criar essa visão... baseado em algo que vem ali do material bruto do artista, né? E ele é responsável, inclusive, por ver no artista a coisa que o artista não tá vendo. É o diretor de novela. É isso, cara. Muito... E eu acho que isso é muito foda, o lance da empatia que você falou. Porque todo especialista sabe que tem alguma coisa pra... E isso é um puta de um buraco de oferta mesmo, assim, na hora de você vender. Porque o especialista, ele sabe que ele tem algo pra dizer, ele sabe que ele poderia ter resultados melhores do que ele tá tendo. Ele acredita que ele é especial em algum nível. Quando você é a pessoa que vai lá e fala assim, você é especial por causa disso. Pai, ele fala, verdade. Puta, você ganhou um puta de um espaço. E possivelmente, tanto a sua descoberta quanto a nova crença que você instalou nele de capacidade é o que vai fazer a coisa dar certo. Então... Ele vende mais e ele confia mais em você. Deixa porque eu você passou confiança para ele. Eu lembrei agora, do nada, do arquiteto que foi visitar minha casa para fazer o projeto lá. Como que ele fazia? Ele olhava, ele media tudo, ele anotava tudo, perguntava coisas, e eu olhava para ele, parecia que eu conseguia ver uma nuvenzinha assim da cabeça dele, ele criando toda a estratégia de como ele ia fazer. E eu perguntava, o que você vai fazer aqui? Ele não falava. E aí eu percebi o seguinte, ele tá armando alguma, né? Na hora que chegar com o projeto eu vou me surpreender, e dito e feito. Tipo assim, o estrategista parece que ele tem que ser estratégico até na hora de criar a estratégia. Apresentar a estratégia. Porque se ele sai falando na primeira... Ele vai falar bobagem. Total. Quanto mais contexto ele tiver, mais profunda e eficaz vai ser o resultado. E eu vejo também que isso vem do ouvir. Total. Tem uma Se coisa a gente que... sabe ouvir...
Essa analogia com Mas o arquiteto é perguntar e ouvir. Tem uma coisa que eu sempre fazia, assim, quando eu tava lidando com expert, que é o seguinte, eu sabia que às vezes eu queria dar uma sugestão que talvez fosse muito ousada, ou muito diferente, assim. E que se eu desse essa sugestão, ela não ia entrar. E eu sei que o projeto precisa disso, mas se eu der, ela não vai entrar. Então, o que eu faço? Eu chego na reunião e eu coloco o contexto e faço as perguntas e deixo o expert chegar nessa conclusão sozinho. Eu já sei o que eu quero. Eu quero que a gente decida pintar a parede de vermelho. Beleza. Mas não vou chegar pra mim e falar assim, baby, vamos pintar de vermelho? Eu vou chegar pra ela e falar assim, baby, o que você acha da gente pintar essa parede de uma outra cor? Ah, não sei, porque aí eu vou deixando. Aí quando ela chega na conclusão do vermelho, massa. Porque se eu tivesse entregado, ela ia. Ah, será que é vermelho mesmo? Quando ela tem a ideia, ela acha que ela teve a ideia, ou ela teve mesmo, na verdade, né? Aí a coisa entra mesmo. Então, assim, é um trabalho muito sutil. Parece muito com... Não é nata. É uma habilidade adquirida. Parece com um psicólogo também, né? Parece Que tipo assim, ele não te entrega pronto, porque se já tivesse pronto, você já saberia, né? Então, e tem outra coisa. Além de você dar espaço para a pessoa falar, junto com o que ela fala, vem mais material. Total. Tem uma questão também, você falou de terapeuta. Eu tava lendo sobre... Tava lendo o último livro que Jung escreveu, O Homem e Seus Símbolos. E aí ele fala sobre o processo terapêutico e ele fala que é muito importante que o terapeuta entenda o próprio temperamento dele e entenda o temperamento do paciente. Porque a visão de mundo dos dois é muito distinta. Então, se o terapeuta tenta imprimir uma visão de mundo diferente do paciente, nunca vai dar match. Então, ele tem que desenvolver a habilidade de saber como é que ele pensa e qual que é a diferença do que ele pensa para o que o paciente pensa, como é que é a visão do mundo, transferir isso para que ele possa emergir com a coisa por ele mesmo, assim, né? Então, é um trabalho muito sobre pessoas, bom saber assim, o cara. temperamento do expert. É muito claro, assim, hoje na relação que eu tô como expert estrategista, tipo, a Duda é super fleumática. E aí, às vezes, eu dou uma ideia e ela amou por dentro. Mas por fora ela tá assim, Cami, achei legal, vamos fazer. Assim, sabe? Total. E aí eu fico, tipo, até você sentir, mas você entender que a pessoa ela é daquele jeito e que eu tenho que me adaptar com a minha personalidade, com a personalidade dela e entender como que a gente casa essa comunicação, porque muitas vezes as pessoas, tipo assim, a pessoa só é daquele jeito. Exato. E eu já tive muito expert sanguíneo e segurar a loucura do sanguíneo. E colérico. E às vezes o sanguíneo é o contrário. Você dá uma ideia e ele fala assim, ah, que do caralho, isso aqui. Na verdade, ele não gostou. Ele vai falar do Ele vai te falar daqui a uma semana. Só porque ele fica focado em pessoas. Depois que já... Ou ele vai fazer uma live bosta. Tipo assim, nossa, definimos a ideia do lançamento, nome, identidade visual. Tá aqui a página de captura. Sabe? Não gostei. Ele comprou a ideia só porque ele... E já expert geralmente é sanguíneo. Expert geralmente é sanguíneo. E aí, o que acontece? Ele nunca executa. Você pode se retirar do podcast, por favor? Você não é bem-vindo aqui. Eu tive muita expert sanguínea. E aí, você sabe, tipo assim, que você tem que ter a ideia 6 meses antes, pra que ela execute uma semana antes. É bem isso, pra ela mudar de ideia várias vezes. Não, mas eu sou uma expert sanguínea diferente, porque eu faço você tem colérica no rolê aí. Não, você é muito colérica. Você é muito colérica. E eu tenho a ordem com antecedência. O sanguíneo. O que? Colérico. Colérico melancólico. Não, mas eu acho... Mas coléricaço, assim, master. E muito melancólico também. Sim. Cusão, né? Pessoa... Eu achava que eu era mais colérica, mas aí com o Rafa... Engraçado, mas você sabe que... Não, eu sou bem colérica. A minha tem parece muito com o Rafa. Esse ser colérico vem com a idade, eu acho, sabia? Eu não era tão colérico assim há uns 10 anos atrás, talvez. Acho que a gente se adapta a meio também, muito. Eu já fui muito, mas eu acho que tem a ver com maturidade também, Rafa, porque tipo eu não tinha o meu lado colérico tão desenvolvido quanto eu tenho hoje. A gente tem essas coisas, né? E a gente pode ir desenvolvendo as habilidades que a gente já tem, assim. Com certeza sempre foi colérico. É só uma coisa que talvez estava adormecida, assim, sabe? Então, sabe? E eu acho que tem muito a ver com o contexto. A real é que, assim, quanto mais madura uma pessoa é, mais difícil é de você determinar o temperamento dela, porque ela sabe adaptar a personalidade dela à ocasião. Eu sou colérica na essência. Vocês não têm noção, não. Nossa, então eu sou um sanguíneo na essência. Mas é por isso que eu falei. Eu acho que o Rafa é sanguíneo. Acho que tem muito disso, assim. Só que tem o que você precisa adaptar pra você E todo mundo acha que eu sou colérico. Muita gente acha que eu sou colérico.
Mas eu achava também. Mas Todo porque mundo você achava. adora Eu também- uma comunicação. Tipo, Ele faz um lançamento. um lançamento xingando, com fogo pra todo lado e Vira um tal. estereótipo, né? É. Eu acho que a gente vai precisar legendar pra galera aqui o que são temperamentos. Não vou A não, galera- vou a deixar galera- quieto e eles Google, que lutem. gente, A gente Google. pode fazer um Os episódio 4 temperamentos. só sobre temperamentos, isso é legal. Hipócrates. Nossa, É uau, muito legal. antigo. 10. É muito, muito, muito antigo. Muito antigo. Eu tava, né, falando disso esses dias. Essa tangente eu acho que é uma tangente muito longa. Não, as Eu queria- Nunca acaba. Tem um outro assunto que a gente falou de falar hoje, e que eu acho que é interessante, que tem a ver um pouquinho com tudo isso, assim, tem a ver com networking e tal, porque eu queria que você falasse também do seu processo de captação de clientes. E uma coisa que você e o Rafa têm em comum, que o pessoal não sabe, vai saber agora, que é o fato de que ambos moram em São Paulo, mas não moravam em São Paulo, e vieram para São Paulo recentemente. Então, o Rafa morava no interior de São Paulo, a Cami morava Mato Grosso. Do Sul. no interior do Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul. No interior, né? Eu sou de lá, mas eu morava na capital. Ah, você mas morava na é capital, meio tá. que híbrido. Mas né? Mato Grosso do Sul, e ambos vieram para São Paulo. Você me falou ontem que tem vontade de sair daqui também e tal. Queria que vocês dois falassem assim, sobre essas motivações, sobre os frutos ou não frutos que vieram dessa decisão, assim. Como é que vocês veem isso? Cara, eu acho que tem a ver com repertório. É muito fácil você pensar no digital que eu posso morar onde eu quiser, então eu estava muito confortável morando onde eu estava e eu fiz muita coisa morando lá. Mas a partir do momento, e eu falo que tem muito a ver com contexto, para mim, que fiz muitos negócios no networking, ter mais oportunidade de networking era isso. Só que não existe uma coisa em São Paulo que você vai pensar, toda semana eu vou estar com essa galera e tudo mais. Você tem que criar essas oportunidades. Mas para mim, tem muito disso. Eu tive muito mais oportunidades depois que eu vim morar para cá. A decisão de morar para cá foi pensar, tipo, cara, acho que os grandes negócios que eu fechei foi quando eu fui para São Paulo. Então, se eu estiver em São Paulo muito, eu vou fazer negócios muito maiores. Mas, no fim das contas, eu senti que... Né, agora está fazendo 1 ano que eu mudei para cá, que não tem tanto a ver com isso, com essas oportunidades de negócio, porque a gente pode estar muito aqui, mesmo morando fora, mas para mim foi muito, tipo, ambiência. Respirar a cultura, viver outras coisas, viver outras pessoas, sair ali daquilo. Principalmente eu que estava perto de família, eu que estava numa cidade que eu não tinha muito acesso. Então, por exemplo, cara, restaurante, São Paulo, cultura, teatro, esse tipo de coisa te cria repertório para que você... Sim. São Paulo é muito foda Pra nesse mim não é quesito. muito tangível, não. É muito, tipo, de tudo um pouco. Tanto que é a primeira vez que Dona Camila vem na minha casa depois de 1 ano morando aqui. Ah, E a mas gente também... se fala sempre. A gente se fala A gente tá o todo tempo dia, inteiro se falando. Então Não mudou. Eu pensava... Isso era uma coisa. Eu pensava, A gente tipo, mora ali. cara, Mora ali. eu vou... Na Argentina. Se eu tenho a possibilidade de todas as vezes que eu tô com o Marcos e Camica, que são meus mentores, né? Nas vindas pra fogueira e outros eventos, isso é muito, né, muito rico pra mim. Eu vou estar lá, eu vou estar sempre com eles. Viagem, vocês moram longe pra caralho. E é a primeira vez que eu venho aqui, faz 1 ano que eu tô morando aqui. Fui, de fato... Quanto tempo da sua casa tá aqui? 1 ano. Quanto tempo a minha casa aqui? Quanto 1 tempo você hora. levou pra chegar aqui? 1 1 hora. hora. 1 hora. É muita coisa. São Paulo é bizarro, assim. Você acaba ficando meio isolado se você não Tem que souber cavar. levar a vida. Exato. Mas o lance é que sempre tem gente passando por São Paulo. Sempre tem gente passando, que foi o que aconteceu ontem à noite. Ontem era uma segunda-feira. Casou a oportunidade de eu estar aqui, minha expert estava aqui, chamou outras pessoas, a gente teve um jantar de última hora que é super legal, que você cresce Que não muito. aconteceria no Mato Grosso. Que não aconteceria do Sul. Tem isso. Do Sul. Do Sul. Do Tem que Sul. ser do Sul. E você, E tu, Rafa? Rafa? Vou falar do Edu, que aconteceu na primeira semana que a gente mudou. Ele foi... O Edu, pra quem não sabe, é o É o marido do meu Rafa. marido, trabalha no nicho espiritualidade e tudo nesse nicho acontece em São Paulo. Tem feira acontecendo e tal. E aí, esse ano ele foi convidado para dar palestra em uma das feiras, na maior feira do Brasil, que chama Mystic Fair. E aí, falaram assim, então a gente vai pagar a sua hospedagem. Ele falou, não, estou mudando para São Paulo essa semana. Falou, você está em São Paulo? Então vem aqui dar uma entrevista na rádio. É isso. Olha. Eu não estaria aqui agora se eu não morasse aqui. É isso. Então, assim, estar mais perto das oportunidades e talvez role até um programa na rádio, tipo... Massa. Que legal. Então tem muita coisa acontecendo e a, tipo, meia hora de distância, sabe? Então eu preferi ficar aqui perto
E as objeções, né, galera? Mudo para São Paulo? Não mudo. É muita coisa. Gente, São Paulo tem 400 mil tipos de São Paulo dentro de São Paulo. Então você pode escolher o bairro que você vai se sentir bem. Você não tá mudando pra cidade, você tá mudando pro bairro que você vai morar. Nossa, na minha rua é árvore e, sabe, não passa ônibus. Então, se você gosta de muvuca, tem muvuca. Se gosta de sossego, tem sossego. É só escolher bem aonde você vai morar. Eu tô, tipo, a 15 minutos de Pinheiros, 20 do centro, sabe? Independente de onde você morar, vai ser inevitavelmente mais caro. Sim. Vai. Sim. Vai ser mais caro. Pode morar no subúrbio, assim, vai ser mais caro do que em outros lugares. A Rô, por exemplo, a Rogéria, minha nova sócia, foi por causa de um churrasco que eu vim aqui. E aí, tá tipo, aqui. Imagina, se eu tivesse lá na minha cidade. Foi um churrasco, por conta do churrasco, que ela entrou na fogueira. Também. É verdade. Sabe, então, coisas que acontecem assim. E isso sempre, tudo de última hora. Esse churrasco que a Rogéria conversou com a gente entrando na fogueira foi assim, foi do nada. A gente tava no evento da Duda, que a gente nem ia, a gente foi. E aí rolou a galera ali, todo mundo disse, vamos fazer alguma coisa, vamos, quem vai fazer o quê? Vamos lá pra minha casa fazer um churrasco. Aí um chamou outro, quando vai ver 30 pessoas na minha casa. E aí, puta networking foda rodando. Isso é foda, Camila. O dia que vocês foram na minha casa, tipo assim, eu tinha um apartamento mó legal lá na minha cidade, mas qual a chance de alguém andar 150 km pra lá? Tipo, né? Então, a Fê ficou em casa, dormiu em casa quando veio. Eu acho mais... Ficar próximo do expert, poder fazer essas coisas. O expert tá sempre rodando. Comer comida boa, né? Comida boa é foda, cara. Os shows, os espetáculos... Tava aguardando a deixa. Ser viado em São Paulo é bem melhor pra gente. Bem melhor. É verdade. Tem isso. Tem outra coisa que nós temos em comum, né, amiga? Que nós... Não, gente, a vida pro LGBT em São Paulo é outra coisa. Né? Eu vim do interior. Não era tão assim, mas, tipo, São Paulo é outro mundo. Né? Eu falei para um amigo meu, eu falei, gente, tem muito, né? Tem bastante. Muito. Por quê? Porque é uma cidade acolhedora pra gente, né? Sim, total. Super. Tem uma coisa assim de que... não lembro já que eu tava vendo sobre isso, mas de muita gente que vem do interior, que na cidade dele ele não assume e vem pra São Paulo pras festas, pros festivais, não sei o que lá, porque aqui sente mais à vontade. Eu, muito louco, né? Lá do interior, eu tinha uma galera que veio pra cá pra se assumir. Muito louco isso, né? Muito louco isso. Bom demais. Meus amores, que bom papo, viu? Muito obrigado pela conversa. Terminamos com viadagem, bom demais. Toda colorida. Muito obrigado, tamo junto. Gente. Cami, deixa seu arroba pra galera te seguir, meu amor. Falando assim, Camila de Leon, _CSL, pra galera me interagir. A gente vai ter... Me chama no direct. Camila de Leon. Camila de Leon. Muito bom. Amor, muito obrigado por todos esses anos com a gente, desde a pós-Trico-Tico e até hoje. Tamo junto. Beijo, meu amor. E se você não tá inscrito ainda no nosso canal do YouTube ou se não segue no Spotify, faça isso. Por quê? Porque é o podcast mais legal desse Brasil inteiro, quiçá do mundo. Então, se inscreve nessa birosca aí. Até o próximo episódio. Até mais, tchau.